Olá, crianças lindas do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, na companhia do nosso querido e amado amigo Jesus, que está ali do nosso lado, com a sua família, com seus amigos. E aí, prontos para a nossa última história da lição do livro Sem Palavras? Hoje nós vamos aprender sobre a capa do nosso livro, a página verde. Quando você vê essa cor verde assim, crianças, o que vocês lembram, hein? Tem sugestão, sugestão, sugestão? Isso mesmo, nos lembra as plantas, né? As árvores, a grama gostosa, as flores, né? Que são o quê? Fazem parte do nosso dia a dia. Mas você sabia que a partir do momento que você recebe Jesus no seu coração, que foi o que nós aprendemos na nossa última aula sobre a página branca, quando você recebe Jesus no seu coração, é como se você fosse uma plantinha na família de Deus? Isso mesmo! E assim como as plantas crescem, nós também precisamos crescer, mas não como uma planta, né? A planta precisa do que para crescer? Do sol, precisa da terra onde ela está plantada, de água, ser regada com água todos os dias. E nós também, como pessoas, agora não somos mais criaturas de Deus, mas filhos de Deus, nós também precisamos crescer. Precisamos ter crescimento, mas não como crescer em estatura, em tamanho e altura, não. Crescer aqui, ó, intelectualmente e espiritualmente. E hoje eu vou estar contando para vocês a história de um rapaz muito maravilhoso, um menino chamado Timóteo. O Timóteo, ele morava lá na cidade chamada Listra. E Timóteo, ele morava junto com a sua mamãe Eunice e a sua vovó Lloyd. E Timóteo, desde pequeno, ele já tinha ouvido falar sobre todas as promessas que Deus tinha dado, que enviaram um consolador. A sua mamãe já tinha falado isso para ele. E lá na cidade, eles iam até o templo. E naquela época não tinha livros assim, ó. A Bíblia não era escrita como é hoje em livros, ela era escrita em pergaminhos. Então eles iam lá ler os pergaminhos. E ele também já tinha ouvido a sua mamãe, a sua vovó falar sobre Jesus, que Jesus era aquele a quem os profetas tinham anunciado, que era o Salvador da humanidade. E Timóteo, ele creu no seu coração e aceitou, recebeu Jesus dentro do seu coração. Vocês sabem, criança, o que significa o nome Timóteo? Timóteo significa honrando a Deus. Então a mamãe com certeza colocou esse nome nele porque ela honrava ao Senhor Deus. E aí, Timóteo, cada dia que passava, ele tinha mais vontade de aprender mais sobre Deus, mais desejo de servir ao Senhor. E um dia chegou lá na cidade de Timóteo o apóstolo e missionário Paulo. Paulo, o que é missionário, professora? É uma pessoa a quem Deus envia, coloca no coração dele o desejo de ir para outra cidade, outros lugares, falar sobre o amor de Deus para as pessoas. E Paulo, a gente tem a história dele em todo o Novo Testamento, lá no livro de Atos. E um dia Paulo chegou até a cidade de Listra, aonde morava Timóteo. E ele conheceu Timóteo, ficou maravilhado com Timóteo. O amor, o prazer que Timóteo tinha de saber mais sobre Deus. Paulo ensinou muito a Timóteo, falou muito sobre Deus para Timóteo. E aí, quando Paulo estava indo embora da cidade de Listra, ele convidou Timóteo para ir com ele. Falou: Timóteo, vamos junto comigo fazer missões? Timóteo: não, eu vou, eu quero ir. E Timóteo, que já era um jovem rapaz, foi junto com Paulo para poder falar do Evangelho de Deus em outras cidades que ainda as pessoas não haviam conhecido, não haviam ouvido falar sobre Deus. E ele foi fazer missões junto com Paulo. E Paulo, depois de muito viajar com Timóteo, ele chegou na cidade de Éfeso. E aí,
Quando chegaram lá em Éfeso, eles passaram lá um tempo e Paulo falou: Timóteo, olha, querido, agora eu vou para outras ilhas, para outras cidades falar sobre o amor de Deus. E você vai ficar aqui cuidando dessas pessoas aqui em Éfeso que já ouviram falar sobre Deus e que precisam de um líder para elas. Timóteo, mas o Senhor vai me dar tão grande honra? Ele, sim, você já tem capacidade para cuidar da igreja aqui em Éfeso. E aí Paulo deixou Timóteo ali na cidade de Éfeso e foi para outras cidades. Só que Paulo já estava envelhecendo, né? Muito tempo falando sobre Deus. E aí ele fez o quê? Ele escreveu várias cartas. No Novo Testamento, crianças, nós temos várias cartas de Paulo para as muitas pessoas a quem ele tinha evangelizado. Ele tinha evangelizado aos romanos, colossenses, os tessalonicenses, os filipenses, na cidade, na ilha de Corinto. Então, para todas essas pessoas, ele enviou cartas. E nós temos aqui na Bíblia duas cartas. Está aqui, ó, que ele enviou para Timóteo, que tem aqui a carta de 1º e de 2º Timóteo. E nessas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, crianças, ele estava pedindo, né, para que Timóteo não deixar de levar a palavra de Deus para as pessoas e também falando para Timóteo como ele deveria proceder. E Paulo deu para Timóteo os 5 principais fundamentos de uma pessoa, depois que aceita Jesus, que a pessoa tem que seguir esses passos. E qual que é o primeiro passo que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, olha, você tem que ler a palavra de Deus e obedecer o que está escrito nela. Outra coisa, Timóteo, que você não deve deixar de fazer é todos os dias falar com Deus, é você orar, de estar entrando em contato com Deus todos os dias. A outra coisa, Paulo, que você Timóteo, que você deve fazer, que Paulo diz, é falar, levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Continue falando. Aí ele fala desse, não deixe de levar as palavras desse livro. Inste, quer dizer, a tempo e fora de tempo, em todos os tempos. Toda oportunidade que você tiver, compartilha o evangelho, compartilha da palavra de Deus para as pessoas. Outra coisa que ele falou para Timóteo, Timóteo, não deixa de todos os dias confessar os seus pecados, os seus erros, mantenha o seu coração limpo e confesse a Deus todos os dias os seus pecados. E por último, Timóteo, não deixe de estar congregando com os irmãos, falando de Deus aos irmãos, tentando cada dia aprender mais, se reunindo como corpo de Cristo, como igreja. Procure pessoas que saibam sobre Deus para aprender com elas, assim como você aprendeu comigo, e também para ensiná-las sobre a palavra. Então, Paulo deixou ali para ele esses 5 passos que está lá no livro de 1 Timóteo 4, ele está falando do capítulo 2 também, para que Timóteo continue firme dentro da palavra de Deus, firme nos caminhos do céu. Porque para nós chegarmos, crianças, à estatura perfeita que Deus quer de nós, de varão perfeito, nós precisamos do quê? De seguir esses 5 passos. No livro de Pedro, lá no 2 Pedro, que foram 2 cartas que Pedro escreveu também, a primeira e a segunda carta de Pedro, Pedro fala, ó, tá lá em 2 Pedro 3,18, ó, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu cresço? Como é que essa plantinha que sou eu agora, uma nova criatura pertencente à família de Deus, eu tenho que fazer para mim crescer? Seguir os 5 passos que Paulo ensinou para Timóteo. Primeiro,
ler a palavra de Deus. Segundo, orar, que é falar com Deus todos os dias. Terceiro, compartilhar a palavra de Deus. Quarto, todos os dias confessar os meus pecados. E quinto, me reunir com pessoas que também são de Deus, que ensinam e que querem aprender mais sobre Deus. Então, eu não posso me esquecer, crianças, desses passos e usá-los no meu dia a dia. Então, essa é a mensagem do livro sem palavras. Então, que você nunca se esqueça, que o céu é o lugar onde Deus mora e que Ele é 100% santo, 100% puro e que lá não entra o pecado, que é o que habita em nosso coração, porque todos nós somos pecadores. Então, como pecadores, a sujeira do nosso pecado não pode entrar no céu, que é 100% santo e 100% puro. Mas Deus, por nos amar muito, Ele nos deu o quê? O seu Filho Jesus. Então, quando eu creio que Jesus morreu para perdão dos meus pecados e minha salvação, que Ele não está morto, mas que Ele ressuscitou e está morando lá no céu, intercedendo por mim, quando eu creio nisso e eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, aí eu me torno uma nova pessoa. É como se eu fosse uma plantinha que acabou de nascer na família de Deus e que agora eu tenho que seguir os passos. Ler a Bíblia, orar, compartilhar a palavra de Deus, confessar os meus pecados e procurar alguém que saiba mais sobre Deus para falar dele para mim. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa tão grande mensagem, dessa tão maravilhosa história que o livro sem palavras nos ensina, que é o plano perfeito de salvação de Deus para com toda a humanidade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, entra do nosso canal Virtude Kids Steam, se inscreva lá, curte, comenta, compartilha. Se você não consegue, você está aí no seu coraçãozinho, você acabou de receber Jesus no seu coração, mas você não consegue ainda falar para o seu coleguinha tudo que você aprendeu aqui, compartilha com ele o link do canal e fala, olha só o que a professora Esther está ensinando aqui. Você fazendo isso, você vai estar reunindo, levando a palavra, compartilhando a palavra de Deus, mas também reunindo como igreja, junto com o seu coleguinha, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, tá bom? E espero vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima Histórias. Mas antes de eu dar um tchau para vocês, vamos agradecer a Deus por este momento que nós passamos juntos. Querido Deus, eu te agradeço por tudo que eu aprendi, por tão glorioso plano de salvação que o Senhor fez não só para mim, mas por toda a humanidade. Senhor, me ajude a compartilhar essa palavra com meus colegas e eu te agradeço pelo Senhor ter feito morada no meu coração. Obrigada, Jesus. Amém. Beijo e até a próxima, crianças.